O perfil do anticristo, religião e sexualidade. Hoje continuaremos a nossa série de estudos baseado no texto de Daniel, capítulo 11, verso 17. Muitos afirmam que o anticristo não terá uma religião e outros dizem que ele será um homossexual. Vamos analisar esse texto no estudo de hoje e, como no anterior, tentando sempre entender da melhor forma o que a Bíblia quer nos dizer. Peço máxima atenção e mente aberta. Vamos ao texto. Daniel, capítulo 11, verso 17. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Na parte inicial do texto, vemos que ele não terá respeito ao amor das mulheres. Daí, muitos tiraram a ideia de que o anticristo será um gay. Mas será mesmo? Vamos ver. Para responder a essa questão, começamos vendo a tradução literal do hebraico. E quanto aos deuses dos avós dele, não considera. E quanto ao desejo das mulheres, não considera. E quanto a todos os deuses, não considera, porque pretenderá ser grande sobre todos. Na tradução literal, a mais fiel, obviamente, mostra que ele não considera quanto ao desejo das mulheres. Porém, nas outras partes, fala de deuses de seus avós e também a outros deuses, e que ele não considera nenhum. Ou seja, já fica claro que o texto não está falando de amor entre homem e mulher. Por isso o texto não dá a entender que o anticristo será um homossexual. Então, o que o texto nos diz? Em boa parte, o texto fala dos deuses e a sua adoração a eles. Porém, na parte que fala das mulheres, cita apenas, entre aspas, desejo das mulheres. Existem 3 possibilidades de interpretação. Primeira interpretação: havia um deus grego chamado Adonis, que era tido como o desejo das mulheres, o deus da beleza e do desejo. Ou seja, o anticristo não consideraria Deus nenhum, nem esse adorado pelas mulheres. Segunda interpretação, mais espiritualizado, ver como o desejo das mulheres de Israel de ser a mãe do Messias. Eu sinceramente acho que não se encaixa. Então, vamos ao próximo. Terceira interpretação. Embora o texto fale de deuses, na parte da mulher cita apenas desejo, ou seja, as mulheres não serão respeitadas pelo anticristo em seus desejos, em seus direitos. E sabemos que em muitos lugares e em muitas religiões, a mulher é vista como um ser inferior e muitas vezes submetidas a condições desumanas. Não vou citar quais países e quais religiões, mas vocês já sabem do que eu estou falando. Então, para mim, a interpretação mais lógica é a terceira, de que o anticristo não respeitará as mulheres em seus direitos. Então vamos aqui citar alguns exemplos de pessoas que são tidas como anticristo e ver se eles se encaixam nesse texto. Por exemplo, Emmanuel Macron, que é casado com a mulher mais velha, que claramente é a mente pensante e dominante do casal. Jared Kushner também, na inauguração da Embaixada Americana em Jerusalém, a sua esposa Ivanka foi quem teve o papel de destaque da inauguração. Poderia aqui citar outros líderes mundiais e celebridades, mas vou dar outro exemplo e para que não fique apenas nas minhas palavras, vou ler essa notícia. Erdogan diz: mulher que não tem filho é meia pessoa. Pois bem, vou mostrar um vídeo onde ele fala que homens e mulheres não podem ser tratados da mesma forma, porque é contra a natureza humana.
Declarações polémicas do presidente turco sobre a condição de mulher na Turquia choca as feministas. Recep Tayyip Erdogan afirmou, sem rodeios, que as mulheres não poderiam ser naturalmente iguais aos homens e acusa as feministas de se oporem à maternidade. Recep Tayyip Erdogan assegurou ainda que os homens e as mulheres não podiam ser tratados da mesma forma porque é contra a natureza humana. Regularmente acusado pelos seus detratores de autoritário e de querer islamizar a sociedade turca, incluindo a limitação dos direitos das mulheres. Enfim, tem muito mais coisas que eu poderia mostrar sobre ele, mas eu quero aqui pontuar uma questão muito importante. Alguém vai dizer, então você está falando que o anticristo é ele. E eu te respondo, na minha opinião, hoje eu vejo ele como o candidato mais provável, assim como muitos tiveram e têm suas opiniões. Embora não concorde com muita coisa que eu escute, não é problema falar e dar uma opinião, mas falar isso em nome de Deus, como se fosse uma profecia, aí sim eu vejo algum problema. Então, é só a minha opinião. Se a coisa mudar, se o vento mudar, não tenho problema algum em seguir os acontecimentos e analisar da forma certa e mudar de opinião. Mas hoje não resta dúvida que ele demonstra muitas características, porém, muita coisa ainda pode acontecer. Fiquemos atentos e observando. Vamos para a última parte do texto. Não terá respeito a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Alguém pode ler esse texto e dizer, então o anticristo não terá nenhuma religião, vai ser um sistema de computador, vai ser um ateu, enfim. Na verdade, não. O texto diz que ele não terá respeito a nenhum Deus e, consequentemente, a nenhuma religião, mas não diz que ele não terá uma religião. Ele somente não respeitará. Assim como tem muitas pessoas que vão na igreja, vão para os cultos, mas não respeitam aquilo que deveriam obedecer e vivem de qualquer forma. Então, o anti-Messias será do mesmo jeito, não terá respeito, se engrandecerá sobre todas elas. Porém, mesmo assim, pode pertencer a uma religião, pois o texto aqui fala que ele será extremamente orgulhoso, e não sendo obrigatoriamente um ateu. Então, meus irmãos, muito obrigado por mais um vídeo. Não se esqueça de compartilhar, de curtir. Se você nos assiste, mas ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Também nós temos um grupo no Telegram, aqui na descrição você pode entrar e acesse também o nosso site www.apocalipse.radio.br. Até um próximo programa, se o bom Deus nos permitir.